Olá pessoal, tudo bem? Essas semanas aí muito frio, mas hoje nós vamos começar a falar sobre a história de Porto Feliz, né? Então vamos aqui fazer em partes, vamos primeiro falar da história e depois falar aí mais detalhes aí da geografia, enfim, da cidade de Porto Feliz que tem um concurso lá. Então deixa eu diminuir minha tela aqui para vocês e eu vou depois fazer um simulado. Nós vamos falar um pouco mais sobre também as questões mesmo da cidade, né? Então, deixa eu voltar aqui, ó, história de Porto Feliz, principais aspectos da cidade históricos e geográficos. Hoje vamos falar bastante dos históricos, né? E depois vamos dando sequência. Porto Feliz é um município brasileiro do estado de São Paulo e é importante essa informação aqui, gente. Ele está localizado na região metropolitana de Sorocaba. As bancas gostam de perguntar sobre região metropolitana, a qual está ligado ao município, e o Porto Feliz está ligado ao município de Sorocaba, região metropolitana de Sorocaba. Mesorregião metropolitana paulista e micro-região de Sorocaba, tá? Latitude, isso aqui não cai nessas perguntas, 23 graus, 12 minutos, 53 segundos, sul, longitude, oeste, né? Estando a uma altitude de 523 metros, é uma informação importante, e sua população de estimativa, né, do IBGE de 2018, 52.785 habitantes, né? Só para vocês terem uma ideia do tamanho da cidade. É uma cidade pequena, né? Porte pequeno, 50 mil habitantes. Aí, uma cidade muito aconchegante. Tem um lema: longe levei as fronteiras do Brasil. Agora é importante saber este apelido aqui da cidade de Porto Feliz, que é também chamada de Terra das Monções. Nós vamos falar um pouco o que é a monção e a importância dela na história de Porto Feliz. E como quem nasce em Porto Feliz é chamado de Porto Felizense, tá? Isso também pode aparecer aí como pergunta. Não se esqueça dessa informação importante aqui sobre Terra das Monções, porque isso aparece inclusive no site oficial da prefeitura e sempre as bancas gostam de tirar perguntas dos sites oficiais, tá, gente? Então, muita atenção aqui. Terra das Monções. História, né? Porto Feliz, assim como várias cidades aí do estado de São Paulo, está muito ligada, o seu nascimento, ao rio Tietê, né? Então ela nasceu na margem esquerda do rio Tietê. Por que relacionada aos rios? Gente, porque, lógico, os rios eram um meio de transporte, um meio muito utilizado aí no início da colonização brasileira, e claro que ao longo das suas margens a população ia ali fazendo suas paradas, seus portos, né? Então o Porto Feliz também está na margem esquerda do rio Tietê, um lugar onde os indígenas nativos chamavam de Araçiguaba. Então é muito importante você saber isso aqui também, que as bancas adoram fazer perguntas, né, sobre termos indígenas, nativos. É um termo em tupi que significa lugar da pedra de arara, né? Lugar da pedra de arara. Então Arataguaba, certo? Aratitaguaba. Olha, é difícil falar isso. Através da junção dos termos arara, itá, né, e aba, lugar. Então, lugar da pedra de arara, tem que lembrar esses detalhezinhos, tá? Marca aí no seu resumo para você lembrar. O mais antigo registro conhecido do local é de 1693 e refere-se a uma fazenda de Antônio Carlos Pimentel, que originou o povoado. Também é importante saber esse nome, porque lá fala de personalidades, né? No edital fala de personalidades de Porto Feliz. E claro, é a fazenda do Antônio Carlos Cardoso Pimentel que dá origem ao povoado, né? Foi elevado à condição de vila em 1797, em 13 de outubro, e mudou o nome para Porto Feliz. Vamos falar mais da história, mas aqui tem coisas interessantes, né? Porto Feliz, na margem esquerda do rio Tietê, a sua origem, essa palavra Araritaguaba,
né, que é lugar da Pedra de Arara, é importante você saber, marque aí, e a fazenda, o registro da fazenda, que é mais antigo, de Antônio Cardoso Pimentel, que vai dar origem ao povoado. Então, o povoamento teve início quando o dono das terras resolveu habitá-las, juntamente com seus familiares e empregados, numa época em que vários sertanistas decidiram abandonar o bandeirismo pela agricultura. É importante explicar aqui, gente, que nessa época o Brasil era pouco explorado, né, e havia ali os bandeirantes que buscavam novas terras, ouro, né? Então, houve essa expansão aí, principalmente margeando o rio aí, como eu já falei, né? E alguns, né, tentavam ali compor os seus povoados. Foi o caso aqui, né, do Antônio. Era uma comunidade simples que cultivava o solo apenas para subsistência, chamada agricultura de subsistência. No entanto, quando a notícia da descoberta de ouro em Mato Grosso em 1719 e em Goiás em 1725 espalhou-se pelos 4 cantos, a movimentação no vilarejo e o seu consequente progresso foram inevitáveis. Então, lá em Mato Grosso e Goiás surgiram, né, notícias de ouro naquela região, e claro que Porto Feliz se tornou ali um caminho importante para atingir esses locais, né? Local de parada, onde as pessoas iam lá, né, faziam suas paradas, sua alimentação, enfim. Então o vilarejo começou a crescer. Por sorte, ele havia desenvolvido em torno de um estratégico porto natural, por isso Porto Feliz, né? Junto ao primeiro trecho navegável do rio depois de Salto, um local que serviria de ponto de partida, né, ainda no século XVII, de inúmeros bandeirantes em busca das riquezas anunciadas. No século XVIII partiram também as famosas monções, expedições comerciais e científicas, por isso os monções aqui chamadas essas expedições comerciais e científicas. Nós vamos falar mais do significado da palavra monção, tá? Mas ela aqui está se referindo a essas expedições comerciais e científicas. Veja que Porto Feliz, né, era um ponto ali de partida para busca do ouro, de riquezas no nosso país, no interior do país, ali no centro-oeste, né, no Mato Grosso, Goiás. Então o vilarejo se tornou importante por conta disso e o seu desenvolvimento. Monções, o que significa a palavra monção? Monção, ela é de origem árabe, eita nós, significa estação do ano em que se dá determinado fato, mas também eram as expedições comerciais e científicas ganharam esse nome. No Brasil, o termo deu origem às grandes expedições fluviais que se realizavam no século XVIII, com destino às terras do oeste após a descoberta das minas em Cuiabá. Eram organizadas entre os meses de abril e setembro, época considerada mais propícia. Existiam 2 tipos de monções, também é importante saber isso. As reiúnas, né, as oficiais, aquelas por parte do governo, e as particulares, aquela que as pessoas, né, os particulares acabavam financiando. Veja que é uma característica aí, né, é um porto de passagem ali mesmo para ir para outro objetivo, que é o ouro ali no centro-oeste. E aí tinha essas expedições científicas e comerciais que eram chamadas de monção. Tá? Monções. Mas o que significa o termo? Estação do ano em que se dá determinado fato. E aí elas eram organizadas sempre em abril e setembro, que era a época ali das melhores condições para isso. Pergunta número 1, uma pergunta simples, ó. A cidade de Porto Feliz tem como apelido Cidade de Porto, Porto da Felicidade, Terra das Monções, Porto do Tietê. Então veja, se você não olhar nada da história, né, você vai ficar realmente sem saber. E aí você tem que saber que é Terra das Monções, tá vendo? Então, uma gabarito letra C de casa, uma questão simples, fácil, né? Mas as bancas costumam fazer essa questão para ver se realmente o candidato olhou a história, conheceu a história. Por que, gente, se pergunta sobre a história da cidade?
Porque você vai trabalhar na cidade. E educação, a gente sempre fala, tem tudo a ver com o contexto. Então você precisa minimamente já entrar conhecendo um pouco como é a cidade. E se você é de Porto Feliz, né, naturalmente, você já sabe muita coisa, mas não pode cair na armadilha de falar, eu moro em Porto Feliz, sei tudo de Porto Feliz. Porque eu já vi muito candidato que acredita nisso na sua cidade, que eu conheço tudo, e acaba tendo um desempenho pior do que quem não vive na cidade. Por quê? Tem que estudar, tem que pegar lá os detalhes, né? Como a gente falou aqui, o apelido, pode cair isso, gabarito letra C. Segundo, a cidade de Porto Feliz tem o apelido de Terra das Monções. O significado da palavra Monções veja, aqui perguntou o significado da palavra. Se tivesse falado assim, de uma outra forma, as monções eram, né, aí sim, expedições comerciais e científicas, poderia ser isso, tá? Mas aqui perguntou o significado da palavra. Significa local próximo do rio, terra indígena, terra de clima temperado, estação do ano em que se dá determinado fato. Aí também, olha só, por isso que é importante estudar. Significado da palavra, estação do ano em que se dá determinado fato, letra D, de dado, gabarito letra D. São perguntas simples, né, mas que exigem que você soubesse desses assuntos. Senão, para chutar, você, por exemplo, monções, estação do ano em que se dá determinado fato, é difícil você, né, inferir isso sem ter o mínimo de conhecimento aí sobre a história da cidade. Reiúnas oficiais, lembram que eu falei que são dois tipos de monções, né? Então tem aquelas oficiais, né, que eram organizadas pelo governador com o fim de transportar forças militares e autoridades administrativas. A mais célebre foi do governador Rodrigo César de Menezes, que partiu do porto de Araritaguaba para Cuiabá em 726 com 308 canoas e cerca de 3.000 pessoas. Lembrando que eles estão navegando pelo rio, né? Por isso a utilização das canoas, expedição oficial, tá? E as particulares de iniciativa privada que objetivavam o comércio com as zonas de mineração. A última monção particular de que se teve notícia em Porto Feliz foi a de Firmino Ferreira. Seu fim se deu frente às dificuldades das cachoeiras e corredeiras. Com o tempo, passaram a se utilizar novos caminhos à medida que o ouro de Cuiabá e Goiás ia se tornando raro, né? Então, gente, duas é importante você saber, as oficiais, reiúnas ou expedições particulares, também é uma informação que a banca pode aí perguntar para você, tá? O batelão, o que era o batelão? Batelão era a embarcação utilizada nas expedições, fundamentalmente a piroga indígena. Gente, olha só, o que as bancas costumam fazer? Pegam esses fatos curiosos, assim, né, esses nomes mais estranhos e perguntam, porque eles fazem parte da história de Porto Feliz. Então, batelão, se cai lá, por exemplo, sobre batelão, você não tem a mínima ideia do que é. Agora você sabe que é uma embarcação, tá? Que é a piroga indígena, né? Quem já viu aqueles barcos indígenas, né? Sabe do que eu estou falando, certo? Se não, dá no Google aí que você vai ver a imagem, certo? Fabricada de um tronco só de peroba, né, madeira, ou chimbuva, madeiras muito resistentes. Esses canoões, né, tinham 1,65 m de largura, 12 de comprimento, veja, não era pequeno, né, 12 metros de comprimento, e 1,15 de profundidade, sua espessura 0,67, eram estreitos, né? Acomodavam cerca de 90 sacos de mantimentos.
Os aperfeiçoamentos introduzidos se limitavam à utilização de juntas de ferro e cobertura de lona para proteção contra as chuvas. A tripulação era composta pelo piloto, contrapiloto, proeiro e 5 ou 6 remeiros, né, que realmente faziam a força ali para a embarcação se mover. Esses canoões tinham extremidades na proa para os remeiros e outra na popa para o piloto. Numa monção, a canoa maior servia de guarda e guia, levando na popa uma bandeira com as armas portuguesas. Então, olha só, essas palavras estranhas, né, é que as bancas costumam perguntar. Então aí você agora sabe o que é um batelão. Pode cair uma pergunta lá, né? Pode sim, pode cair. Tá? Esses detalhes aqui, né, de espessura, comprimento, não, tá? Não. Nesse caso aqui não, tá? Largo da Penha, né? A história do Largo da Penha começou com o povoamento do porto de Araritaguaba em 1693 por Antônio Cardoso Pimentel, seus familiares e lavradores de terras de sua fazenda. Com a chegada dos novos moradores, aí, gente, aqui é importante você saber a história do Largo da Penha, porque isso tem um significado grande na história de Porto Feliz. Estamos falando do primeiro, né, aquele o conhecido primeiro que começou o povoamento ali daquela região, que é o Antônio Cardoso Pimentel. Então é uma figura marcante ali na história. E ele construiu uma capela em 1700. Aqui vale a pena guardar essa data, né? E qual era essa capela em homenagem a quem? A Nossa Senhora da Penha. Aí as bancas adoram perguntar essas coisas, né? De capela, então você precisa ter isso em mente. A capela construída em 1700, a data é redonda, né? 1700, Nossa Senhora da Penha, e deu esse nome a ela. O largo foi crescendo, surgiram novas habitações ao seu redor, tornando-se muito movimentado após a descoberta do ouro em Cuiabá. Claro que a partir do momento que você tem uma vila numa margem do rio e ali é um caminho para ouro, né, para mineração ali, lógico que aquilo se tornou um ponto mais movimentado. Era nesse ponto do povoado que os bandeirantes se concentravam para organizar suas monções, as suas expedições. Também se reuniam nesse mesmo lugar os comerciantes, ora para abastecer as expedições, ora para formar as suas próprias denominadas monções mercantis. É claro que as pessoas que passavam por lá precisavam comer, precisavam se abastecer, né? E aí foi gerando ali o comércio, né? Foi atraindo mais gente para atender aqueles bandeirantes e também para organizar ali expedições. Então começou uma movimentação grande. Contudo, a classe predominante no povoado era dos trabalhadores agrícolas, que só iam ao vilarejo nos domingos e dias santos, fazendo de tais ocasiões as únicas de algum movimento nas ruas. Quando a gente fala movimento, né, gente, a gente tem que pensar que nós estamos aqui no século XVIII, então é um movimento para aquela época, né? Não para de hoje, obviamente, tá? Mas naquela época qualquer aglomerado aí de 100 pessoas era um super movimento, né? Então nesse sentido a gente tem que pensar sempre nisso. Mas você tem que ter as informações aqui da capela, que é importante, Nossa Senhora da Penha, em 1700, né? Do nome do Antônio Cardoso Pimentel também, e desse Largo da Penha, que é importantíssimo. As cargas vindas de Cuiabá eram depositadas no Largo da Penha para conferência e pagamento do imposto ao reino. Naquela época a gente já tinha, logicamente, impostos, e aí você tinha que pagar, né? E aí esse lugar se tornou importante, porque ali era um ponto de cobrança de imposto. Então tinha ali o órgão oficial do governo, né? Do governo na época, certo? Foi nesse largo que o Reino de Portugal, o Brasil ainda não era independente, mandou construir um prédio para a alfândega, aonde está localizado o restaurante do Bellini. Essas curiosidades as bancas costumam perguntar, né? Então era o prédio da alfândega, que hoje
é o restaurante do Bellini. Então, as bancas costumam perguntar isso para saber se você realmente domina ali minimamente o conhecimento da história. Para arrecadar o imposto do quinto devido sobre o ouro obtido em Cuiabá. Ou seja, se arrecadava ouro e tinha que pagar o chamado quinto para o governo, né, para o Império, para Portugal. Já no tempo do Império, a mando do presidente da Câmara, foram construídas diversas casinhas para os produtores comercializarem suas mercadorias. A última casinha funcionou até 1924, ou seja, até o século XX, né? Então, essas casinhas que tinham ali as suas mercadorias. Em 1905, uma estrada de ferro pertencente ao Engenho Central cortava o lago. A ferrovia estendia-se até a colônia Rodrigo e Silva e já era utilizada para transportar até o engenho a cana-de-açúcar dos colonos belgas. Outra informação importante, em Porto Feliz teve ali colonização belga, gente. Então isso é um detalhe assim curioso, que as bancas gostam disso. Porque o candidato que, né, não leu nada, não observou nada, foi fazer a prova sem dar uma olhadinha, de repente cai lá perguntando sobre colonização, aí coloca lá belga, ucraniano, sei lá, uns povos diferentes, aí o cara não tem a mínima ideia, e lá teve uma colonização belga. Ó, então que detalhe importante. E as bancas adoram perguntar isso, porque elas sabem que o candidato que não leu nada, dificilmente ele vai ficar na dúvida, nossa, será que é belga? Aí pode colocar lá italiano, né? Porque tem uma migração forte no Brasil italiana. Pode colocar lá japonesa, porque também tem uma migração forte japonesa. E aí você fala, nossa, belga em Porto Feliz? Aí você não coloca. E né? A banca costuma fazer isso, para pegar os candidatos que não observaram, não leram a história. Essa via férrea teve pouca duração porque trazia alguns problemas à cidade. Então não foi uma via férrea, ao contrário de outras cidades, né, que a ferrovia teve uma importância grande para o desenvolvimento. Neste caso aqui, a ferrovia foi de pouca duração. Formação jurídica, isso cai demais, gente. Por quê? É pergunta de quando a cidade se transformou realmente em cidade, ficou independente, né, a quem pertenceu. Então, inicialmente, Porto Feliz pertenceu à comarca de São Paulo. Ó, começou pertencendo a São Paulo. Depois, a de Itu. Então, é importante saber isso. Com a criação desta em 2 de dezembro de 1811. Vinculou-se mais tarde à comarca de Piracicaba, criada em 30 de março de 1858. Isso aqui, gente, é importante você ter na cabeça um resuminho disso, tá? Anos depois, em 30 de março de 1871, ficou novamente subordinada à comarca ituana. Voltou à comarca de Itu, por força da Lei 39. Em 874, com a implantação de Capivari, a esta subordinou-se até 1880. Então veja que passou de São Paulo para Itu, depois para Piracicaba, depois voltou para Itu, depois foi para Capivari e finalmente neste ano, né, criou-se a comarca de Tietê, que passou a ser responsável por Porto Feliz. Veja, Porto Feliz foi para lá e para cá, né? Foi a lei número 8 de 7 de fevereiro de 1885 que finalmente criou a comarca de Porto Feliz, tá? A cidade, porém, continuou sem autonomia jurídica por mais 5 anos, período em que outra vez pertenceu à comarca de Capivari. História jurídica é super complicado, né? Foi para um lado, foi para o outro, foi para um lado, e somente em 1890 ganhou sua autonomia com a nomeação do primeiro juiz de direito de Porto Feliz. Olha essa data importante, né? Em 1890, tá? Que foi o primeiro juiz de direito de Porto Feliz. No século seguinte, pela Lei 2456, de 31 de dezembro de 1953, que institui o quadro territorial administrativo judiciário do Estado de São Paulo, o município ficou constituído por apenas um distrito,
o distrito de Porto de Feliz. Olha a data aqui, ó, 31 de dezembro de 1953, o último dia do ano, famoso último dia do ano. Então, uma data importante para você guardar, até fácil, né? Que é o último dia do ano, 31 de dezembro, você vai lembrar facinho aí. Quanto à comarca, Porto Felizense era formada pelos municípios de Porto Feliz, Boituva e Iperó, respondendo também pelo distrito de Bacaetava, né? Outra informação importante aqui, certo? Para você guardar aí nos seus resumos. Curiosidades históricas. A primeira semana das monções foi criada em 1952, né? Aquela semana para lembrar aí da história de Porto Feliz, né? Dos fatos históricos das monções. Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz foi inaugurada em 1907. Essas curiosidades, gente, todas aqui podem virar perguntas. O primeiro piano de Porto Feliz foi trazido pelo padre André Rocha em 1820 e ele também foi o primeiro da província de São Paulo. Olha que curiosidade interessante, né? Então, as bancas, elas gostam dessas perguntinhas assim capciosas, né? Vamos ver se o aluno realmente, né? Um terminal ferroviário ligando Boituva a Porto Feliz foi inaugurado pelo então presidente senhor Altino Arantes em 1920 e desativado durante o governo do Dr. Carvalho Pinto no ano de 1960. Veja, terminal ferroviário aqui que durou aí 40 anos, tá? A luz elétrica chegou a Porto Feliz em 1912. Ó, a Santa Casa foi em 1907 e a luz só chegou 5 anos depois, tá? Em 1846, o imperador Dom Pedro II visitou Porto Feliz. Ah, isso aqui, gente, as bancas adoram, né? Fazer essas perguntinhas. O imperador teve lá, né, Dom Pedro II, em 1846, e hospedou-se no prédio que abriga o Museu das Monções. Museu das Monções. Então é importante isso aqui, ó. Pode cair como pergunta? Pode. A primeira loja maçônica da província de São Paulo foi inaugurada em Porto Feliz. Olha que curiosidade. Então, olha só, o primeiro piano foi trazido pelo padre André Rocha em 1920 e também o primeiro da província. E a primeira loja maçônica, os maçons tiveram aí uma influência nesse período da história brasileira muito grande, né? Então foi inaugurado em 1831 na cidade de Porto Feliz. Então você precisa estar muito atento a essas curiosidades históricas. De Porto Feliz a Cuiabá, as expedições se utilizavam de 19 rios e tinham que transpor 113 obstáculos entre cachoeiras e corredeiras e mais 14 quilômetros de terra no varadouro de Camapuã, sem contar as febres, a fome, os naufrágios e os índios que exterminavam expedições inteiras. Era um caminho bastante hostil, desafiador, né? Com rio, cachoeira, tribos indígenas, né? O tempo, enfim, tudo era extremamente obstáculos, né, da natureza, que existia um monte naquela época, então bastante difícil. Somente em 1910 é que Porto Feliz foi beneficiado com a instalação de água encanada. Até então o abastecimento era feito através de chafarizes espalhados pela cidade. Super importante essas informações, né, porque são motivos de pergunta para a banca. Ó, quando chegou a água, quando chegou a luz, né? A luz em 1912, a água em 1910, a Santa Casa em 1907, certo? Então, importantes fatos para você lembrar aí para a prova, tá? Viajantes estrangeiros, historiadores brasileiros fizeram das expedições que partiam de Porto Feliz objeto de pesquisas e escritos.
Datas importantes, 1693, os historiadores falam de um porto à margem esquerda do rio Tietê, de onde partiam as expedições para Cuiabá, Mato Grosso. Nessa data também teve o início o povoamento de Araritaguaba. Esse nome você tem que lembrar também, hein? Aparece várias vezes. 1700, torna-se mais frequente a passagem por esse porto dos exploradores que se destinavam aos sertões de Mato Grosso e Goiás à procura de minas de ouro. Antônio Cardoso Pimentel edifica uma capela em homenagem a quem? A Nossa Senhora da Penha. Olha aqui, ó, tá? Em 1700. 1720 a 1770, período das monções mais importantes. 1728, desmembrada de Itu, foi criada a paróquia de Nossa Senhora da Penha de Araritaguaba, certo? Olha quantas informações aí que a banca pode explorar para perguntas. 1744, por provisão de 27 de novembro, é concedida a licença para se construir uma nova matriz sobre a invocação de Nossa Senhora Mãe dos Homens. Em 1750, aos 9 de outubro, é solenemente inaugurada a nova matriz. A partir dessa data, a paróquia passa a denominar-se Freguesia de Nossa Senhora Mãe dos Homens de Araritaguaba, em 1750. Tá? Então, datas importantes aí religiosas: 1700, a Capela de Nossa Senhora da Penha, e 1750, a matriz, né, a paróquia, que era chamada de Freguesia de Nossa Senhora Mãe dos Homens de Araritaguaba, certo? 1797, a freguesia passa a se chamar Paróquia de Nossa Senhora Mãe dos Homens de Porto Feliz. Obviamente, né, era Araritaguaba, agora é Porto Feliz, né? Que por portaria de 13 de outubro, a freguesia de Araritaguaba passa a categoria de vila com o nome de Porto Feliz, em 1797. 1780 a 1830, expansão da lavoura canavieira, Araritaguaba torna-se um dos grandes centros açucareiros da província de São Paulo. Então veja que a região, além de ser esse porto de passagem para a busca do ouro lá no centro-oeste, Mato Grosso e Goiás, também teve ali a expansão de um importante produto desta época no Brasil, que era a cana-de-açúcar, certo? Cana-de-açúcar, que era aí um produto que fez com que muitas cidades se desenvolvessem, né? Um produto muito importante nesse período do Brasil. Em 1858, no dia 16 de abril, a vila de Porto Feliz foi elevada à categoria de cidade, tá? De 7 de fevereiro de 1885, eleva Porto Feliz à comarca. Então, outra data importantíssima aqui, ó, 16 de abril, em 1858. Ah, professor, tem várias cidades, gente, que elas têm essas datas que são simbólicas, né? Algumas cidades se transformam em cidade e depois voltam a ser distrito de outra cidade. As histórias, elas têm vários exemplos que acontece isso, tá? Dependendo do desenvolvimento, né? Existem cidades que elas crescem absurdamente, por exemplo, nessa época da busca do ouro, depois tem um período de... na verdade, a cidade acaba o ouro, acaba em pouco movimento, a cidade dá aquela queda, acaba sendo, né, voltando à categoria de vila. Isso aconteceu várias vezes no Brasil, mas é importante vocês saberem essas datas. Em 1901 a 1907, o engenho central torna-se propriedade da Société des Sucriers Brésiliens. Eu estou tentando aqui falar né? Em 1906, circula o Araritaguaba. Nossa, cada nome, gente. Primeiro jornal de Porto Feliz. Isso aqui pode cair como pergunta, hein? Isso aqui é muito... Destaco aí, primeiro jornal. Tudo que é primeiro, gente, sempre as bancas gostam, as bancas adoram perguntar isso.
De 1920 a 1924, inauguração do Monumento às Monções, ramal ferroviário, Gruta Nossa Senhora de Lourdes, implantação da fábrica de tecidos Nossa Senhora Mãe dos Homens. 1954 tem início grande reforma na matriz. Olha só aqui, ó, um asterisco. Não se conhece o motivo da mudança da padroeira de Porto Feliz, de Nossa Senhora da Penha para Nossa Senhora Mãe dos Homens. Veja aqui, gente, como a banca pode fazer uma pegadinha. Perguntar sobre quem é a padroeira de Porto Feliz e colocar lá Nossa Senhora da Penha. E o aluno desavisado, né, pode ir lá e marcar Nossa Senhora da Penha. Mas a padroeira é Nossa Senhora Mãe dos Homens, certo? Sabe-se que foi por influência do missionário Frei Ângelo de Siqueira Carmelita. Então, cuidado, né? Nossa Senhora da Penha foi lá aquela primeira capela construída pelo Antônio. Agora, a padroeira é Nossa Senhora Mãe dos Homens, que nós citamos aqui, certo? Imigração belga em Porto Feliz. Eu destaquei isso, gente, porque é uma curiosidade, né? A gente não tem, assim, de forma significativa no Brasil, a imigração belga, né? Nós temos italiano, que é muito marcante, japonesa, a própria portuguesa, obviamente, né? Os negros, né? Que foram trazidos aí de forma forçada, né? Pela escravidão. Então a gente tem algumas... Aí no sul você tem lá os alemães, os poloneses, são muito falados, muito característicos. Agora, belga, a gente não ouve muito falar não, né? Mas Porto Feliz tinha imigração belga. Ó. Na segunda metade do século XIX, foram tomadas medidas restringindo a entrada de negros africanos para o Brasil. A lavoura cafeeira em franca expansão, que é outro produto que teve uma importância grande, né? Primeiro a cana, depois o café no Brasil, passou a ter dificuldades com a disponibilidade de mão de obra. Para atender essa demanda, o governo incentivou a vinda de imigrantes europeus ao Brasil. Em Porto Feliz, o governo imperial aderiu 1.601 hectares, que seriam divididos em lotes e entregues a algumas dezenas de famílias belgas. Esse núcleo agrícola recebeu o nome de Colônia Rodrigo Silva. Seria uma espécie de escola prática, onde agricultores paulistas aprenderiam com os europeus a cultura do trigo, linho, cevada e técnicas de criação de vacas leiteiras. Porém, os objetivos desse núcleo agrícola não foram atingidos. Olha que isso aqui, gente, é muito importante. Né? Vocês viram, eles trouxeram os europeus, né, para tentar aí desenvolver essa agricultura mais diversificada aqui com trigo, linho, cevada, criação de vaca leiteira, que não era assim uma característica. O Brasil era monocultura, né? Monocultura da cana, depois monocultura do café, um produto só, e aí precisava diversificar. Havia também, né, um sentimento naquela época de esbranquiçamento do Brasil, que já era ali o nosso preconceito, né, o nosso racismo que já estava ali, e o Brasil começou a tentar trazer mais europeus ali, né? Alguns teóricos da época preconceituosos, né, racistas, falavam que tinha que embranquecer o povo brasileiro. Essas coisas absurdas que a gente ouvia naquela época, né? Que os livros relatam, certo? Então, em vez de utilizar o negro que estava aqui para trabalhar na lavoura, não, né? Se dispensou ali, primeiro se explorou a mão de obra do negro de forma violenta, escravizando, e depois, na hora de contratar para trabalhar, eles buscaram os europeus, certo? Então, um dos absurdos que aconteceu no Brasil. Mas aí teve essa ideia e trouxeram essas colônias belgas, né? E aí, gente, essas famílias belgas, melhor dizendo, formou essa colônia belga, tá? Então é um diferencial aí, uma curiosidade que pode sim aparecer na sua prova. Tá bom, gente? Ficamos por aqui, né? Vamos falar mais sobre geografia, outros detalhes aí de Porto Feliz, mas só para a gente começar a falar de Porto Feliz, pelo menos essa parte histórica, geográfica, que é importante aí também no concurso, tá bom, gente?
Obrigado, até um próximo vídeo.